Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2019 na lição dos adultos. Já quero agradecer você que é inscrito no canal, que tem sempre nos acompanhado. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. E se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através desse vídeo, seja bem-vindo ou bem-vinda, que Deus os abençoe. E peço que você faça uma visita no canal Eu na EBD, e se lá tiver algum conteúdo relevante, você se inscreva no canal para ajudar aí no crescimento do mesmo e na divulgação. Não esqueça de ativar o sino de notificação, para que toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube te avisar, mandar uma mensagem, certo? Bom, muito obrigado a todos. Você que não conhece meu trabalho, eu sou professor da escola bíblica há algum tempo já, e há mais ou menos uns 3 anos eu disponibilizo gratuitamente esses slides, onde você pode estar baixando ele e usando na sua igreja. Abaixo do vídeo aí na timeline tem um link para download. Você clica, vai abrir uma página de download, lá você baixa ele em PowerPoint e você usa na sua igreja. Se você tiver uma TV de LED, você pode fazer o uso, ou um data show, você que escolhe. Essa aula ela é simples, né? Mas ela é objetiva, e o objetivo aqui você que é professor, levar esses slides para a sua igreja, para você dar a sua aula, tá certo? Eu vou mostrar como é que funciona a metodologia desta aula, a qual ela está baseada na revista da CPAD, tá certo? Me acompanhe aí, você vai ver como é que funciona. Nós já estamos na lição de número 9, estamos trabalhando aí a revista para o tema geral desse terceiro trimestre, fala sobre tempo, bens e talentos. E hoje nós vamos falar da mordomia do trabalho. No tópico 1 nós vamos falar o trabalho de Deus na Bíblia. No tópico 2 nós vamos falar a Bíblia e a mordomia do trabalho. E no tópico 3, e último tópico, nós vamos falar dos princípios cristãos para o trabalho. Certo? Esta lição ela será ministrada no dia 1º de setembro deste ano, assim nas igrejas que assim faz dá lição aos domingos, mas tem igreja que dá lição no sábado, enfim. Mas o correto mesmo, ou a maioria, a escola dominical é o domingo de manhã. Vamos então para o texto áureo que se encontra em 2 Tessalonicenses 3,10, que diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E a verdade prática diz que o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Certo? O homem ele nasceu para o trabalho. Não é verdade? O homem ele tem que trabalhar, ele nasceu para isso. Então o trabalho, com o suor do seu rosto, é de onde o homem tira aí o seu sustento, mesmo sendo com aflições, porque antes da queda o trabalho era, digamos assim, tinha uma atividade prazerosa. Depois que entrou o pecado, então já não se torna tão prazeroso assim, mas o trabalho em si, no geral, ele dignifica aí, o homem. A leitura bíblica em classe se encontra na carta que Paulo escreveu, sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 13. Como de costume, eu não faço a leitura para nós ganharmos tempo aqui nesse vídeo, para não ficar muito extenso. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que o trabalho honesto ele dignifica e enobrece o homem, certo? Então é isso aí que nós vamos trabalhar dentro desta lição, porque o trabalho ele é uma vocação que aparece lá no Gênesis, e ele perpassa ali por Jesus,
e se confirma aí nos apóstolos. Então, Jesus disse que o Pai trabalhou e ele também trabalhava, e assim sucessivamente. Então, a Bíblia nos ensina a trabalhar. Deus não gosta de quem é preguiçoso. Vamos então para a introdução. A introdução diz assim: o assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociedade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Gênesis 2,15. Assim veremos como a Bíblia ela apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. É o que nós iremos aí percorrer dentro desta pré-lição, desta pré-aula. No tópico 1 diz assim: o trabalho de Deus na Bíblia. Então, se o próprio Deus trabalhou, por que nós não trabalharmos, na verdade? Então, o trabalho de Deus na criação do universo. Olha só, a Bíblia nos revela que Deus ele criou o universo e os seres vivos em 6 dias. E a Bíblia também ela inicia a história da salvação revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Então, Deus criou todas as coisas no 6º dia e diz que no 7º dia ele descansou. Na verdade, Deus descansou no 7º dia. Ele finalizou toda a sua obra no 7º dia, certo? Deus também ele trabalhou no 7º dia. Porque se eu dizer assim, eu terminei de fazer as minhas atividades no domingo. Porque eu trabalhei. Pode ser 2 horas, 1 hora, mas eu trabalhei. Bom, infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo ele surgiu de uma explosão chamada aí de Big Bang. Mas Salmos 10:4 diz assim, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas suas cogitações são que não há Deus. Então, o Big Bang, que é a teoria aí que diz que o universo, ou seja, que a vida surgiu de uma explosão, isso é uma teoria que ela não tem base, sustentabilidade nenhuma com a Bíblia. Isso é uma doutrina, ao meu ver, que é uma afronta contra a criação de Deus. No subtópico 2, o trabalho de Deus na criação do homem. Deus Pai, ele formou o homem do pó da terra, de acordo lá com Gênesis 2:7. Já Deus Filho, que é Jesus Cristo, ele participou da criação, de acordo com Colossenses 1:16. E o Espírito Santo também, ele atuou na formação do ser humano na grande obra do Gênesis, da grande obra da criação, de acordo com Jó 33:4. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalharam na criação do ser humano. Subtópico 3, Deus continua a trabalhar. Olha só, ao ser acusado de desrespeitar o sábado, o Senhor Jesus ele respondeu da seguinte maneira, em João 5:17, diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu também eu trabalho também. Então, quando questionaram ele porque ele fazia a obra no dia de sábado, se meu Pai trabalha até hoje, porque eu também não trabalho, né? Então, Deus ele trabalhou, Jesus ele trabalhou e trabalha até hoje e mantém aí na sua obra, mantém o seu trabalho para sustentar o universo, para manter as coisas em ordem. Então, o Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouve, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória seja dada ao nome do Eterno. Finalizamos o tópico 1. E o resumo do tópico 1 é o seguinte: a Bíblia ela mostra que Deus trabalhou na criação do universo, do homem, e ainda continua a trabalhar até os dias atuais. Ele continua trabalhando, porque Deus é um Deus que mantém o universo, a sua criação, em atividade. O tópico 2 diz o seguinte: a Bíblia e a mordomia do trabalho. Subtópico 1: o homem foi criado para o trabalho. No plano divino, o homem ele foi feito para trabalhar. Gênesis 2:15 nós já vimos. E tomou o homem, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então essa era a função do homem.
O homem não foi feito para ficar de braço cruzado. Subtópico 2, o trabalho antes da queda. E como que era o trabalho antes da queda? Bom, antes da queda o trabalho ele era agradável, sem desgaste físico ou mental, não havia doenças, né? E principalmente sem perigo de morrer. Então antes da queda tudo era maravilha. Porém, depois da queda, né, foi que o negócio ficou estreito. Então o trabalho ele estava no plano original da criação. Deus, já, quando criou o homem, ele deu as ordenadas. O homem tinha que lavrar, cuidar da terra, dos animais, cuidar de si, e assim sucessivamente, certo? Mas era algo prazeroso. Subtópico 3, o trabalho depois da queda. E depois da queda? Antes era prazeroso, não tinha fadiga alguma, nem doença, enfim. Primeiro, nós vamos falar de 3 pontos aqui importantes. Primeiro, o medo e a maldição. Segundo, a ecologia foi mudada. E terceiro, o trabalho tornou-se desgastante. Na questão do medo e da maldição, é o seguinte: o ser humano ele passou a conhecer o medo, ou seja, passou a conhecer as doenças nervosas, né, ou seja, emocionais, e o ser humano ele perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Gênesis 3,10 diz assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, a partir da queda, o homem passou agora a conhecer o medo, as doenças nervosas, doenças emocionais, passou agora a ter contato com a morte. Ele passou agora a ser mortal e não mais imortal, certo? E passou a conhecer também a maldição da terra. A terra passou a produzir agora arbólleos, ou seja, árvores ruins, né, que produziria frutos ruins, e o seu trabalho não seria mais uma atividade prazerosa. E a ecologia ela foi mudada. Como assim? Bom, as condições ambientais também elas foram transformadas ou transtornadas, né? Romano 8:20. E as consequências, ou seja, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente, ou seja, o que era leve, suave e agradável, por causa do pecado tornou-se agora pesado, brutal e desagradável, tá certo? Então, o pecado ele afetou não só a raça humana em si, mas o ecossistema geral, né? Os animais, as árvores, a terra em si, a vida em si passou a sofrer após a queda do homem. E o trabalho tornou-se agora desgastante. O que era prazeroso passou agora a ser desgastante, fadônio e com peso, né, com fadiga. Então, este versículo de Gênesis 3,19 é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. Olha só: no suor do seu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Por quê? Porque foi de lá que ele veio. Então, quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa das suas atividades profissionais? E o cansaço não é só físico, é emocional também. E tudo isso foi afetado por causa do pecado. Todas as nossas faculdades mentais foi afetada. E antes de nós entrarmos no tópico 3, o resumo do tópico 2 é o seguinte: a Bíblia ela mostra que o homem e sua vocação para o trabalho antes e depois da queda. Então a Bíblia ela mostra o trabalho e o trabalho mostra, né, o homem e sua vocação para o trabalho. Então o homem ele foi feito para o trabalho e ele fazia isso com prazer, mas depois do pecado o negócio aí ficou diferente. E o último tópico para nós dar uma refletida fala sobre os princípios cristãos para o trabalho. Quais são? Bom, primeiro, o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Esse é o primeiro princípio. Então, com o suor do seu rosto é que ele tem que trabalhar. Então, é a ideia do próprio esforço. Então, o homem tem que se esforçar. Não há trabalho sem esforço. Não existe. Mesmo que você o seu trabalho não exige esforço físico, mas o mental é tão cansativo, ou até mesmo mais cansativo e exausto do que o próprio trabalho físico. Então o princípio bíblico é este: o homem comerás a partir do seu próprio esforço. O esforço
e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. Outro princípio, o trabalho deve ser diurno. Olha só, a palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde, então, ou noite, ou dia. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho. Olha só, 128, 2 de Salmos: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Então, devemos trabalhar hoje. Infelizmente, hoje tem que trabalhar de noite, de dia, de madrugada, não tem mais tempo, né? A gente vive por trabalho, infelizmente, às vezes não sobra nem tempo para buscar o Senhor. Mas como nós estamos estudando a administração do tempo, nós temos que saber administrar também o tempo para o Senhor. Saber dividir. Subtópico 3. Não ser pesado a ninguém. Outro princípio. Nós falamos de um princípio, que o homem ele deve trabalhar com o suor do seu rosto. Nós falamos que o trabalho deve ser diurno, e agora nós vamos falar que um dos princípios do trabalho cristão é não ser pesado a ninguém. Olha só, não sejamos aproveitadores da bondade alheia. 2 Tessalonicenses 3,18 diz assim: nem de graça comerás o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então nós não devemos ser pesados para com ninguém. Devemos trabalhar, não aproveitar da bondade alheia. Claro que nós passamos às vezes por situações difíceis, e se tivermos amigos que possam nos ajudar, alguém para nos ajudar, glória a Deus por isso. Mas não devemos também aproveitar da bondade de ninguém. Jesus ensinou, o princípio de Jesus é melhor ter para dar do que receber, tá certo? Outro princípio, o quarto princípio, o preguiçoso não deveria comer. Esse princípio aqui é forte, viu? Não é fácil, há um custo para o nosso sustento. 2 Tessalonicenses 3,10, porque quando ainda estava convosco, nós já vemos isso, não mandamos isto, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Resumindo isso aqui, o preguiçoso não deve comer, não deveria nem comer. Quem não trabalha é bom que não coma, tá certo? Então, Deus ele abomina a preguiça. Então, o caminho da preguiça não é um caminho bom, é um caminho que quem entra por ele aí tem sérios danos à sua vida concernente à sociedade. E o quinto e último princípio é a relação de empregados e empregadores. Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus. Então, primeiro, os patrões cristãos, eles têm que estar de acordo com os princípios, né, da palavra de Deus. Empregados cristãos, não se submeta ao trabalho vil. É o que nós vamos ver agora no próximo slide. Então, a orientação e mandamento de Deus para os patrões. Quais são? Os patrões cristãos, eles têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados. Isso sob pena de serem condenados por Deus. Olha o que diz Efésios 6, 9. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles. Com quem? Com os funcionários. Deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, há orientações e mandamentos para os patrões aí, sob pena de condenação. Então, o patrão tem que ser justo, honesto com os direitos trabalhistas aí do seu funcionário ou dos seus funcionários. Mas para os empregados, para os funcionários, há também orientação e mandamento. Olha só, Efésios 6, 5 e 8. Vós servos, obedeceis os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração,
como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração e de vontade, de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Está aí o mandamento também, a orientação para os empregados. E o trabalho escravo, a exploração laboral infantil, bem como ofícios oriundo de vício, de crime e da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e também as humanas, que zela pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor ele seja o quê? Ele seja exaltado. Então, trabalho escravo, trabalho ou exploração de criança, trabalho que é desumano, se assim posso colocar essa palavra. Então isso desagrada a Deus. O trabalho ele tem que ser honesto, o trabalho ele tem que exaltar o Senhor. E para nós concluirmos aqui, a conclusão diz que nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural, a partir de sua palavra. Ao expressar sua vontade, tudo passou a existir. Assim, ele criou o homem pelo seu poder. E o criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer aí a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Tá certo, meu querido? Essa lição é um resumo. É mais para você, professor, fazer o uso desses slides. Espero ter contribuído em alguma coisa aí. Se esse canal é relevante para você e não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e, se tem sido bênção para a sua vida, compartilhe para que também seja bênção na vida de outras pessoas. Tá certo? Muito obrigado. Até a lição de número 10, se o Senhor assim nos conceder.